primeiro, assim, digamos, duas notas mais pessoais. A minha formação enfim, as pesquisas que eu desenvolvi, desde a URGS, lá onde nós somos colegas, né? Mas passando pelo mestrado na UFOP. Então, na URGS eu fui orientado pelo professor Temístocles César, que também orientou o Evandro. Depois, na UFOP, na Federal de Ouro Preto, eu fui orientado pelo professor Fernando Nicolás, que hoje é o professor da URGS. E depois eu fiz meu doutorado na PUC-Rio, fui orientado pelo professor Henrique Estrada. Mas, enfim, ao longo desse percurso eu trabalhei principalmente historiografia do século XIX. Então, depois de ter terminado o doutorado, eu senti uma necessidade de investigar, de estudar, de conversar com outras áreas, outros temas, enfim, outras perspectivas. Essas disciplinas, em alguma medida, elas são essa tentativa, elas expressam essa tentativa de sair um pouco do século XIX. Não que eu tenha abandonado o século XIX, enfim, ainda me identifico como alguém que estuda o século XIX, mas essas tentativas, enfim, essas disciplinas, elas expressam um pouco algumas inquietações que, enfim, eu vejo essas disciplinas como formas de continuar a estudar, de pensar outras questões, outros temas, e daí esse contato com outras áreas, né? E um segundo ponto que eu também faço questão de mencionar é que o currículo da PUC-Rio, que é a universidade na qual eu me vinculo, né, é um currículo que passou por uma modificação recente, e quem coordenou isso na área de teoria, claro, além dos atuais colegas de departamento, mas foram os professores Benzaquem, o Ricardo Benzaquem, Marcelo Jasmin e o próprio Henrique Estrada, e eles propuseram uma modificação importante no currículo, que era justamente restringir o número de disciplinas de teoria, obrigatórias de teoria, perdão, para que se ofertasse disciplinas como esses seminários especiais. Então, de fato, isso criou essa possibilidade, né? Nesse sentido, eu me sinto muito privilegiado de poder, isso em contato direto com os alunos, em contato com os meus atuais colegas, de ofertar disciplinas que lidem com esses temas, que são temas urgentes, temas candentes, temas que estão nos preocupando dentro da disciplina. Então, são duas notas pessoais que, em alguma medida, ajudam a situar o contexto, que é um contexto, enfim, de abertura, de diálogo, enfim, com outras áreas. Voltando à tua questão, Evandro, eu sempre ficava me perguntando, na verdade, eu ofereci, e isso também é algo meio um pouco derivado da minha formação, né? Isso aparece mais no mestrado e um pouco no doutorado. Logo que eu defendi o meu doutorado, a tese, eu, eu senti a necessidade de continuar minha formação. Eu nunca terminei minha formação, ainda me considero em plena formação, espero continuar assim, mas eu senti a necessidade um pouco de ampliar esses horizontes, daí uma primeira disciplina que eu ofereci era sobre História e Retórica, isso ainda na Federal Rural, né? Fui supervisionado também, faço questão de mencionar, pela professora Maria da Glória, no meu pós-doc. Mas essa disciplina sobre história retórica, ela tinha o intuito de sugerir, digamos, ou de pelo menos tentar organizar algumas reflexões que se associavam, por exemplo, a um certo convencimento do público, né, que são temas caros à retórica, quem é esse público, quem constitui esse público, e o que eu tentava fazer, em alguma medida, era pensar isso de um ponto de vista mais histórico. Então, quem é esse público da história, como é que se constitui um argumento, elementos, enfim, caros à retórica, mas que não são desimportantes para a história também. Um dos temas que surgiu a partir dessa disciplina inicial foi uma reflexão sobre história e verdade, então esse foi um curso que eu também tive a oportunidade de oferecer, e nesse curso sobre história e verdade eu acabei lidando com essas questões, por exemplo, sobre negacionismo. E a partir do negacionismo também sobre essas reflexões sobre história e justiça. Pensar, para chegar na tua... Desculpa por esse longo percurso, mas para chegar na tua questão, a partir disso eu propus esse tema História e Justiça, porque no fim das contas eu queria
e essa era a pergunta que norteava também, uma pergunta norteava o curso, é uma pergunta que eu propus para os alunos, se o historiador pode ou não julgar, o que é esse julgamento historiográfico. E, no fim das contas, eu não tenho uma resposta, ok? Enfim, depende de como a gente vai olhar para a questão, mas a gente lidava também com diferentes noções de filósofos, filósofas, historiadores, enfim, que tentavam, se não responder propriamente essa questão, pelo menos oferecer novas camadas e novas nuances a respeito disso. Então, eu me lembro que a gente lia na disciplina Agnes Heller, que eu tinha lido na minha graduação, e eu retomei, enfim, e ela tem uma argumentação sobre o julgamento do historiador, da historiadora, que é muito interessante, enfim, porque no fim das contas, quando nós vamos caracterizar alguém como um genocida ou algo nesse sentido, em que medida isso não é um termo que emite um juízo de valor? Como que a gente vai julgar alguém? Como que a gente vai expressar, caracterizar um sujeito histórico e imediatamente não oferecer um julgamento? Então, para Agnes Heller, em alguma medida, ela tinha lá algumas nuances a respeito disso, mas, de modo geral, é quase que impossível não fazer as duas coisas quase que simultaneamente. Enfim, então, essa disciplina História e Justiça lidava com questões como essa. Algo que aparecia também, acho que é um tema interessante, pelo menos é um tema que eu tenho tentado mapear, e que também repercute nessas discussões mais contemporâneas, por exemplo, sobre negacionismo, que é essas aproximações da história com a retórica ou da história com a justiça, porque nós temos vários casos de historiadores e historiadoras que vão participar diretamente, alguns com alguma restrição, outros de modo mais direto, né, de julgamentos. Enfim, e daí nesse caso um exemplo talvez paradigmático, né, com uma repercussão muito grande, é o caso da Deborah Lipstadt, que enfrenta um negacionista, e esse processo ele passa, né, de fato, pelos tribunais. Então, nós temos uma dimensão jurídica que implica ou que incide sobre o conhecimento histórico, ainda que ela faça ressalvas em relação a esse julgamento, no sentido de que o que estava sendo julgado não era propriamente a história, mas a apreciação, a descrição dela em relação a esse sujeito que é um negacionista. E isso, de fato, aparece, né, no resultado final, né, na declaração do juiz. Né? O sujeito ele não é um historiador porque ele é um mentiroso. Isso aparece textualmente. Então, nós temos aqui também essas aproximações, esses contatos, esses diálogos entre história e justiça. Há casos também que me parecem importantes, como o do próprio Ginsburg, né? O Carlo Ginsburg, ele elabora textos, ele elabora pelo menos alguns materiais sobre o caso do Sofre, do Antônio Sofre, se não me engano, é o primeiro nome dele, que é um sujeito que ele conhecia e que segundo ele, julgado de uma maneira equivocada e culpabilizado por ter cometido um crime, né? Na verdade, um assassinato. Então, o Ginsburg vai ler esse material do julgamento e vai tentar também estabelecer aproximações e distanciamentos entre o que faz o historiador a historiadora e o que faz o juiz a juíza. Então, enfim, a disciplina lidava com alguns desses casos mais concretos, mas também com essas questões mais teóricas a respeito desses protocolos, dessas orientações da disciplina, considerando as suas proximidades, mas também os distanciamentos entre história e justiça. Eu ainda, enfim, tendo a concordar, e nessa disciplina a gente quase que chegava num texto do Paul Ricoeur, que recuperava também, né? Ele também recuperava um pouco essa genealogia desses debates entre história e justiça, né? A ideia do historiador como um juiz, ela é uma tópica antiga, né? Que acompanha a própria disciplina histórica, mesmo entre os gregos.
mas há um texto do Paul Ricoeur que sugere, se não uma saída, pelo menos um desdobramento importante, que no fim das contas ele percebe que há limitações, mas também, enfim, há ganhos e limitações das duas partes, né? E que, portanto, a solução passaria por uma terceira categoria, que é a do cidadão. Então, o historiador e o juiz, eles precisam recorrer, digamos assim, a esse debate, ao dissenso, enfim, a conversa, e isso é algo a ser praticado pelo cidadão que se engaja, se envolve. Então, o historiador não oferece respostas para tudo, o juiz também não oferece respostas para tudo, claro, mas o debate precisa incluir, né, essa participação, o sujeito precisa exercer a sua cidadania. Eu tendo a aderir a esse argumento, né, em relação a essas disputas e esses debates entre o historiador e o juiz, enfim.